Bendito Deus. Pai do Senhor Jesus, meus irmãos. Queridos, por gentileza, pegue sua Bíblia, abra comigo na primeira carta escrita por apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 2 ao versículo de número 10. Os irmãos estão procurando, quero expressar meu sentimento de adoração e de gratidão e glorificação ao Senhor pela vida do pastor Gilmar Miguel e pela vida da pastora Maria Inês, minha mãe, né? Paulo diz assim para Rufus: saudai os irmãos, saudai sua mãe minha. O Abner está ali um pouco enciumado, mas eu adotei a senhora como minha mãe, viu? E tem um testemunho forte para contar hoje aqui na sua instrumentalidade. Louvar a Deus pela vida do pastor Adriano, meu amigo, tivemos algumas missões juntas, Deus abençoe. A vida do pastor Giovanni, o pastor Abner, Silmara, meus amigos. Louvar a Deus pela vida dos pregadores que aqui estão, meu amigo André Vaz, Felipe. Cara, o Tiago Mota está para onde? Está ali, Deus abençoe. Os demais pregadores que nos antecederam, os cantores, trago um abraço fraterno a todos os ministros. Louvar a Deus pela vida do pastor João Adair Ferreira, meu pastor, meu líder, ali em Brasília. Faço parte da CONAMAD e dirijo a Regional 4 do Campo da Catedral. E abraço a igreja, pastor. Tem muita igreja, pastor Adriano, mas a igreja que eu sou pastor, penso numa igreja avivada, Assembleia de Deus ali da quadra 18, no Paraná. E eu quero expressar o meu sentimento de adoração ao Senhor pela vida da minha esposa. Esse ano completamos Maranívia, aleluia, 24 anos de matrimônio. Te amo, meu amor. Eu sou muito feliz pela mulher que você é. O homem que eu sou é o resultado dos valores que Deus tem lhe dado. Deus lhe abençoe. Louvar a Deus pela vida da minha congregação, pastor Adriano. Mainara, Mariana, Mateus, Júnior e Andressa. E agora tem um genro. Ô, palavra que dói na alma. Genro. Né? Mas graças a Deus é crente. E o pastor Geraldo, viu? O pastor Geraldo é o meu sogro, a irmã Amélia. Vamos para o texto, queridos. Quantos querem ouvir mais da palavra de Deus? Há uma atmosfera profética neste ambiente. E eu não expresso isso para uma manipulação subjetiva, tentando tocar suas emoções. Porque fé ela não é movida pelo que sentimos. Fé é movida pelo que cremos. E as coisas acontecem por aquilo que acreditamos. Tem algo muito forte da parte de Deus esse dia ainda. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo de número 2 em diante, que nos diz: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menções de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabemos, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, no Espírito, em muitas certezas, como bem sabeis, e quais fomos entre vós por amor de vós. Se fostes feitos, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia, porque por vós soou, ecoou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciaram de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10: esperar dos céus ao seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livra da ira futura. Sentai-vos, queridos, Deus os abençoe. A presença de Deus é grande e maravilhosa no nosso meio. Desse pensamento introdutório, como alguns irmãos já vão sentar e vão entrar na percepção de reverência
não ao pregador, mas à palavra, acredito que as locomoções vão se encerrar e vamos ouvir o que o Senhor tem a nos falar. Antes de transmitir aquilo que Deus trouxe ao meu coração, é necessário nos conectarmos ao raciocínio, a um pensamento introdutório. Apóstolo Paulo, depois da pessoa bendita do Senhor Jesus, e aqui tem catedráticos que devem confirmar isso, não existe um instrumento mais usado por Deus, humanamente falando, como o apóstolo Paulo. Na divisão da Escritura Sagrada, dos seus 39 livros do Velho Testamento e dos 27 livros do Novo, apóstolo Paulo se torna um instrumento de instrução, de doutrina e de referência para a igreja contemporânea, para a igreja passada e para a igreja testamentária. Não existe um escritor no cânon do Velho Testamento que Deus usou de forma tão tremenda como o apóstolo Paulo. São 13 epístolas, e ainda tem a polêmica se a carta aos Hebreus é escrita pelo mesmo. Quando eu digo para justificar o que eu quero vos transmitir, apóstolo Paulo, se fôssemos hoje, pastor Adriano, pastor André Arraes, levar ele a um currículo, poderemos dizer sim, Paulo, o mesmo se apresenta, Hebreus de Hebreus, da tribo de Benjamim, o Senhor está aqui, circuncidado 8º dia, fariseu zeloso, teólogo criado aos pés de Gamaliel, o maior teólogo do primeiro século da confissão teológica judaica. Além disso, podemos entender que Paulo é poliglota, fala hebraico, aramaico, grego e latim. Tem toda a compreensão teológica judaica, mas também tem toda a compreensão teocrática israelita, pois era um homem que tinha conhecimento de leis, pois a teocracia era uma atitude religiosa com leis estatuais de Estado. O mesmo tem dupla cidadania, tem influência tanto na parte política romana, militar, como também o mesmo é reconhecido como cidadão romano por mérito. Conhece tanto a teocracia judaica, já você vai me entender, como conhece a estrutura e jurisprudência romana, porque o mesmo vai se defender diante de César. Quando apresenta esse currículo, vamos para o currículo ministerial, pois os pseudos apóstolos diziam, não podemos acreditar em Paulo, foi Saulo, foi perseguidor, tem um passado. E Paulo vai apresentar a sua parte apologética na segunda epístola aos Coríntios, sob a sua autoridade apostólica, dizendo, não querem reconhecer minha chamada? Deixa eu vos dizer, desses que não me aceitam, eu tive mais naufrágio do que eles, mais açoite do que eles. Além de tudo, Paulo tem um currículo cultural, teológico, intelectual e jurídico, e uma influência totalmente política e militar. Além desse currículo intelectual, teológico, Paulo, segundo Lucas, o médico amado, o único não judeu que escreve no Novo Testamento de origem grega, tem a inspiração de Deus para escrever Atos dos Apóstolos. Médico historiador diz que quando Paulo está para evangelizar a cidade de Éfeso, ele encontra uma igreja funcional sem propósito, ou seja, ele encontra discípulos que conhecem a cerimônia e o ritualismo do batismo, mas não conhecem o propósito do batismo. A Bíblia diz que Paulo chega na cidade de Éfeso, encontra discípulos, eu vou entregar a Jesus, a igreja está lá, mas uma igreja que não está ligada com o céu, não é uma igreja que tem resultado. A Bíblia nos diz que a eclésia está lá, e Paulo diz, vem cá, vocês estão aqui parafraseando, pois a hermenêutica me permite fazer isso, não há resultado, vidas não estão sendo aceitas por Jesus, vidas não estão sendo transformadas. Aí Paulo diz, conheceis o batismo, ou dínamos, ou revestimento, ou autoridade, ou paracleto divino? Os discípulos dizem, que é isso? Conhecemos o batismo de João. Abre-se um parênteses, tem crente neste ambiente, e tem adoradores nesse ambiente, que vieram frequentar, observar, e estão nas redes sociais mais para criticar, porque conhecem mais cerimônias do que o céu, mas quem conhece o céu é movido por um propósito maior. Entre para o culto. O texto diz, calma Márcio, o texto diz que Paulo bota a mão sobre os discípulos, e eles são batizados com o Espírito Santo e revestidos, e sinais começam a acontecer, porque o dínamos traz esse movimento, o dínamos traz ação, o dínamos de Deus traz explosão. Aí de repente, os que querem comprar a unção, diz a Escritura, e Lucas diz, que estes vão expulsar uma entidade, e diz assim, nós te expulsamos em nome de Jesus que Paulo prega.
O demônio volta e diz: eu sei quem é Jesus, e conheço quem é Paulo, e quem são vós? Ou seja, você já se conectou. Paulo tem um currículo no mundo teológico, filosófico e jurídico, mas Paulo também tem um currículo nas trevas, porque ele era reconhecido no mundo das trevas, porque o próprio demônio falou: sei quem é Jesus e sei quem é Paulo. Aí vem um despertar para a nossa ressignificância ministerial. Qual o impacto do teu ministério nas trevas? Qual é o impacto da unção que Deus tem te dado no mundo das trevas? Porque assistir culto é fácil. Ser uma voz de Deus impactando nas trevas é só para quem tem autoridade. Alguém ainda está no culto? Calma, tenha paciência. O cara é conhecido nas trevas, e além de tudo isso, ele poderia argumentar e refutar qualquer cético antagônico da sua autoridade, pois o mesmo vai dizer: conheço um homem que foi arrebatado, se em corpo e espírito não sei, mas foi revelado a ele coisas tão tremendas no céu, que não é digno a dizer aos homens. O que você quer pregar, pastor? Simples. Como é que um homem que é conhecido nas trevas, tem segredos no céu, o currículo que eu apresentei, escreve assim? Se tu não reagir, o problema é seu. Ele vai dizer: eu vos escrevo, igreja em Tessalônica, não para exortar, não para refutar, mas para elogiar, para reconhecer. E como a multidão está olhando para nós, então primeiro eu vou me comunicar com os ministros, porque aqui nós não temos concorrentes, eu acho que a gente tem companheiros. Pensa comigo, pois eu não subestimo quem está me ouvindo. Com um currículo desse, Tiago, das 3 epístolas que ele escreve, ele chega para Tessalônica e diz: não tenho mais que acrescentar, vocês é exemplo, e eu, Paulo, alguém pegou, reconheço a vossa identidade. Qual é a sua mensagem, pastor? Simples. Se Paulo fosse pastor nessa geração, e se Paulo vivesse nesse tempo, e olhasse para a estrutura da eclésia, tanto visível como invisível, será que Paulo teria um prazer de escrever: vocês são exemplos? Qual é a sua mensagem, pastor? Me permita em 30 minutos ministrar uma mensagem subordinada ao tema: a igreja que Paulo elogiou. Vou repetir: a igreja que Paulo elogiou. Não, acho que você entendeu. Se Paulo vivesse hoje, olhasse para mim e para você, o que ele escreveria para a epístola da igreja brasileira? Qual é a carta que Paulo ia escrever para a igreja que faz suas alianças políticas, que exalta mais o dinheiro, que exalta mais os bezerros, que exalta mais os ídolos? Hoje eu quero ser uma igreja, pastor Adriano. Eu sei que alguns não vão entender, outros vão dormir, outros já estão criticando, mas eu vim com um profeta dizer: não existe identidade de uma igreja verdadeira se ela não estiver alinhada com o céu. Não existe uma igreja verdadeira se ela não tem a verdade do evangelho. Pastor, é mais uma mensagem de desabafo? Não, é um aviso que Deus vai abalar as convenções brasileiras, e já está abalando. Homens adúlteros, as suas vergonhas serão mostradas, os seus cargos serão derrubados, mas a noiva vai marchar, porque aquele que há de vir, virá. Cadê os adoradores aqui? O que esta igreja tinha? Num contexto do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, é reconhecido como Tessalônica, a capital da Macedônia, centro comercial e político, cidade idólatra de uma cultura plural secretista, um ambiente totalmente hostil ao evangelho.
E o mais pesado dessa cidade, eu espero que os irmãos não seja aquele adorador que você precisa ser emotivo para adorar, mas que você seja um adorador que quando vai ouvindo palavra, o seu coração vai se aquecendo e o nome do Senhor vai se glorificar. Eu espero isso. Porque não adianta marchar se não entendeu a mensagem. Não adianta pular se a palavra não é assim ensinada. Não adianta cantar se não conhece o texto. O contexto cronológico do tempo ministerial de Paulo para discipular essa igreja foi 6 meses, pastor André. Ele não tinha oportunidade de tempo e nem estratégia ou estratégia para formalizar um projeto de 3 anos. Ele foi interrompido com a perseguição. Agora o que é lindo, ele só teve 6 meses e deixou uma chama numa igreja que não fica debatendo em podcast, na ausência dos outros, porque toda ausência é coragem. Não, ele deixou uma igreja que tem identidade, que tem pertencimento e que tem propósito. Eu acho que essa igreja está aqui. Como assim, pastor? Simples, aleluia. A pergunta é: o que faz uma igreja recém-plantada com 6 meses ser um motivo, irmão, se tu não reagir, misericórdia, um motivo de gratidão apostólica? Eu vou repetir. Se Paulo fosse escrever uma epístola doutrinária para a formação da cosmovisão confissional, teológica, comportamental da igreja brasileira, qual seria o tema dessa carta? Qual? Eu acho que não vai ser necessário para eu mandar você pegar na mão do irmão, balançar ele, para ele poder sentir Jesus. Eu acho que não vai ser necessário. Eu acho que não vai ser necessário dizer assim, vai, faz. Não, acho que não vai. Eu ainda acredito que a palavra é ministrada, e se tem um coração de pedra, ela não vai ter resultado. Se tiver um coração de espinho, ela não vai ter resultado. Se tiver um coração de rocha, não vai ter um resultado. Se tiver um coração na estrada, não vai ter resultado. Mas se a terra foi boa, eita, irmão, não entendi, pastor, estenda. Para alguns, os Gideões missionários é um palco de disputa de ego. Para outros, os Gideões missionários é uma disputa de talentos. Mas para quem ora, para quem tem intenção nobre, nós estamos aqui para receber do céu e anunciar do céu. Tem 2 comigo aqui, deixa eu ouvir você. John Stott diz, pastor Adriano, a igreja deve ser uma comunidade alternativa, vivendo os valores do reino em meio a uma sociedade caída. A igreja não é banco, nem prédio, nem títulos. Banco não prega, título não prega, poltronas não prega, mas vidas lavadas, remidas, santificadas e cheias do Espírito Santo. Eu sei que tem 10 fez comigo aqui, cadê você? Ei! Se o prumo de Deus descesse hoje e medisse a minha fé e a sua fé como igreja, o que é que Paulo ia escrever? Alguém está no culto ainda? Primeira qualidade, primeira chama, como eu sinto o poder de Deus, da igreja em Tessalônica, que Paulo elogia. Se os irmãos estiverem comigo, me ajude a pregar. Diga, esta igreja tinha equilíbrio. Diga, equilíbrio teológico. Paulo afirma no versículo 4, pastor Adriano, e versículo 5: sabemos, eita, eu estou me controlando, que a vossa eleição é de Deus. Segundo, eu estive convosco, e o que eu deixei para vocês, quem gosta de Bíblia vai vir comigo, porque o nosso evangelho não foi somente em palavras.
mas também em poder, no Espírito Santo, e com muita certeza, como bem sabeis, fomos entre vós por amor de vós. Não entendi, pastor, simples. Não foi apenas um discurso, não era apenas emoção, era profundidade com unção. Ou seja, a igreja contemporânea enfrenta dois exemplos de quê? Dois extremos: ou ela é intelectualmente fria, ou ela é emocionalmente sem fundamento. Ou ele pensa demais e não vive nada, ou ele sente tudo e não faz nada. Mas uma igreja que tem equilíbrio, ela tem palavra, tem fogo e tem fogo e tem palavra. Quem me ajuda a pregar? John Calvino vai dizer: a verdadeira fé é uma confiança firme e segura na graça de Deus. Charles Spurgeon diz: o Espírito não veio para nos tornar independente da palavra, mas para tornar a palavra viva em nós. Que igreja brasileira é essa? Que eu sinto mais do que entendo, ou que eu entendo mais e não sinto nada? Não, a igreja madura, ela tem palavra e tem fogo, fogo e palavra. Eu falo em línguas porque eu estou me alegrando, mas eu falo em línguas também porque eu estou entendendo. Eu dou glória porque eu me alegro, mas eu vou dar glória porque a escritura está sendo aberta. Alguém está no culto? Alguém está no culto? Não me entendi, pastor. Simples. Chegaram para um teólogo e perguntaram: qual é mais importante para a vida cristã? A vida de jejum e oração, ou a vida de estudo da palavra? Vou esperar você acordar e voltar para o culto. Ele disse, ele responde com uma pergunta: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a asa esquerda? Se tiver a asa direita e não tiver a esquerda, é pássaro, mas não voa. Se tiver a asa esquerda e não tiver a direita, é pássaro, mas não voa. Parafrasear, tem uma graça para descer aqui. Se é igreja, ela tem que ter palavra, unção, unção e palavra. Vou repetir 3 vezes. Ela tem que, pulou aqui, deu glória aqui, escola bíblica dominical te espera. Pregou aqui, o culto de Santa Ceia do seu pastor te espera. Ministrou aqui, aleluia. Deixa eu sintetizar. Mas aqui, graças a Deus, não, isso é uma palavra teórica, não tem nada a ver com os irmãos aqui. Tem gente que quer sentir mais do que estudar mais. Porque se ele estuda, é impossível alguém conhecer o Evangelho e não morrer para si. Agora me diga, que tipo de igreja pode ser elogiada por Paulo, se a maioria de alguns itinerantes viajam 30 dias e se orgulham disso, e não tem filho criado, não tem referência de casa? Que tem de igreja é essa? Aleluia! Que quem ensina nossos púlpitos hoje, o divórcio se tornou comum, os artistas se tornaram mais importantes, mas Deus está chamando alguns missionários. Vem cá, meu filho, mostrar para esse povo que ainda tem gente verdadeira. Quem levanta as mãos e me ajuda a adorar? Quem levanta as mãos? O que eu acho lindo, minha pastora, me permita sentar do seu lado, é que Pedro, se não fosse judeu, Adriano, ia dizer que era cearense, falava demais, arretado, e andava com peixeiro porque cortou a orelha de Malco. Ele vem e escreve a segunda carta de Pedro, que é escrito pelas suas memórias, e quem escreve é João Marcos, pastor auxiliar de Pedro em Roma. E ele escreve assim: ei moço, parafraseando no meu inglês, né? Rapaz, Paulo fala difícil, macho complicado para entender Paulo, mas o mesmo vai dizer, porém, se tu não reagir, irmão, devemos crescer na graça e no conhecimento. Vamos parar de frases de efeito e vamos ter mais conteúdos bíblicos. Vamos parar de tanto grito sem entendimento e vamos instruir o povo, porque é a palavra que sustenta o povo. Quem me ajuda a adorar? Quem levanta as mãos?
Eu vou gritar 3 profecias e quem estiver ligado comigo vai reagir. Teologia sem fogo esfria. Fogo sem teologia confunde. Mas palavra com fogo transforma. Menos tela, mais Bíblia. Vou falar baixinho, não vou pregar para você se emocionar. Menos show, mais Bíblia. Menos homem, mais Bíblia. Menos personalidades, mais Bíblia. Menos emocionalismo, mais Bíblia. É bio. Se tiver 2 adoradores que creem nisso, eu sou o primeiro. Cadê o segundo? 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 Quem tem Bíblia aí, pelo amor de Deus? Levanta para... Primeira qualidade da igreja que Paulo elogia: ela tem equilíbrio. Ela tem um conhecimento, mas ela tem um fogo. Ela tem um fogo, mas tem um conhecimento. Na mesma intensidade que ele pula na vigília, ele abre a Bíblia para estudar na escola bíblica dominical. Na mesma intensidade que ele rodopia aqui, ele vai para o seminário estudar. Na mesma intensidade do grito dele aqui, ele vai ter devocional, ele vai investir. Alguém está entendendo minha didática? Ei, sabedoria Deus dá, mas conhecimento nós compramos e nós investimos. Eu vou gritar que acho que alguém ouviu comigo. Conhecereis? Vamos, Gideões missionários, vamos lá. Conhecereis? E a verdade? Por que a essa geração se multiplica tanto falso profeta, Tiago? Porque púlpitos sérios, eles não têm espaço para pregar. E aí eles precisam da internet para ter uma voz de heresia para se manifestar. Porque na internet ele não vai passar pelo crivo. Mas em igreja de homem sério, vai passar pelo crivo. Ei, alguém acha que aqui tem pentecostal? Eu não quero ser uma igreja de grito só. Eu quero ser uma igreja que encoa a palavra, que verbere a palavra. Quem vem comigo? Ei. Eu preciso sair um pouco da parte didática, pois o Espírito está me envolvendo na parte profética. Amande o ré que levou. Eu preciso de uma missionária cheia do Espírito Santo aqui, tem? Vou perguntar, uma missionária cheia do Espírito Santo não tem neste ambiente? Não tem, não? Fique em pé, trem. Isso. Vem cá, senhora de camisa amarela. Primeiro, segundo, terceiro banco. Está me ouvindo? Tem uma senhora de camisa branca, de óculos. Isso. Fique em pé, calma. Quando a senhora sair daqui e abraçar ela, a palavra do Espírito Santo, o abraço cura. Eu não conheço essa irmã, mas o Senhor está me dizendo que a somatização mental dela, pela luta que ela está passando, as forças dela já foi encerrada fisicamente. E o grau de depressão que o inimigo quer levar ela é absurdo. Mas quando a senhora abraça ela, o poder de Deus vai trazer saúde para o corpo e para a alma. A Assembleia de Deus ainda é continuista? A Assembleia de Deus ainda é continuista, sim ou não? Deixa eu ouvir os pentecostais adorar nesse ambiente. Continuo? Sim ou não? Sim ou não? Peça para esse irmão, primeiro, segundo, terceira fileira, moreno. Isso. Fica em pé, meu irmão. É tu mesmo, macho. Desce diante de Deus um anjo. E esse anjo vai colocar um acesso na sua veia.
E essa unção que vai ser liberada sobre o seu sangue vai visitar esses 3 músculos do seu coração. Porque aqueles exames te preocuparam, mas hoje o Senhor diz: eu sou o Deus de vida e eu sou o Deus da cura. Recebe agora o toque do Espírito de Deus agora. Se tem 2 adoradores que crêem numa igreja com palavra e fogo, eu sou o primeiro, cadê o segundo? Vem, adorador! Deixa eu correr. Uma igreja que Paulo elogia, ela precisa ter equilíbrio entre a palavra e a unção. E a unção e a... Segundo, deixa as irmãs se alegrar, volta para cá. Paulo vai dizer: desta forma, eu estou alegre. Irmão, se os irmãos soubessem o que vai acontecer até segunda-feira nos Gideões, tem sido limpado, mas ainda tem alguns infiltrados, e ainda tem espias preocupados com a integridade do líder, porque quando alguém é íntegro, incomoda quem é profano, porque a luz do íntegro acusa as trevas do profano. Diga ao teu escolhido e a ti, mulher, que ainda não é tempo de parar. Preciso limpar o resto, diz o Senhor dos Exércitos. Se tiver profeta, vem comigo. Ei! Uma igreja, aleluia, que Paulo elogia, é uma igreja que se torna referência espiritual e se torna uma igreja intencional. Vou falar baixinho. Paulo diz, ainda tem alguns irmãos andando, mas vamos lá. Paulo diz: eu estou alegre, porque vocês se tornaram referência para a Macedônia, Acaia e toda a região. Ou seja, o mundo não pode gostar do cristão, mas quando ele é verdadeiro, ele é respeitado. Pastor Adriano, o senhor está cansado, o senhor tem que organizar o tempo, eu sei, mas eu preciso entregar uma profecia nesta casa. Paulo diz: por vós a palavra ecoou, reverberou, foi além. Uma pregação vivida é mais importante do que um espetáculo de um púlpito. Uma igreja intencional, ela não trata o missionário como mendigo, ela não trata o campo missionário como o resto, ela não trata o missionário como um peso. Uma igreja intencional, ela enxerga o missionário como um homem de Deus, como uma voz de Deus e como a resposta de Deus. Alguém está aí? Quem ainda está no culto, deixa eu ser... Há uns anos atrás, Deus me levou para um estado da nossa nação, e um evento agendado e uma convenção, e a palavra profética que o Senhor liberou foi: confessa, larga, porque eu ainda estou te dando chance, porque se tu não se arrepender, aquilo que tu faz em profano, quem tem ouvidos, vai vir em público. E a palavra foi direcionada para os líderes da convenção. Cancelaram minhas agendas. Disseram que eu ataquei a instituição. Disseram que eu fui menino. Mas uma igreja que tem integridade
ela não faz do mundo um campo de diversão. Ela faz do mundo um campo de batalha. A bomba explodiu. Pastor, você vai se pediar na queda dos outros? Não. Eu vou cumprir o que a Bíblia diz. Que certas quedas de homens, que foi a queda de Israel no deserto, sirva de exemplo para quem está em pé. Santa Catarina, Convenção de Santa Catarina, o Senhor está dando chance. Ah, não é, macho. Não sei se eu vou ter mais espaço para pregar nos Gideões. Mas está vindo. Tudo aquilo que tiver em oculto. Fechou a cara? Eu sei. Quem se ofende ouvir verdades? O adúltero não vai se sustentar. O mentiroso não vai se sustentar. Pois um avivamento de piedade, de santidade, chega para a nação brasileira. Se tiver 2 profetas, entra na guerra. Entra na guerra, entra na guerra. Foi liberado uma autoridade de santidade sobre os profetas. Profetizar que Deus vai te levantar é fácil. Profetizar que as portas vão se abrir é fácil. Cadê os profetas que ainda profetizam contra os altares quebrados? O espírito profético está liberado no meio do arraial. Ouve, ministros, gritem, rasgue vosso coração, se humilhem, pois a medida do vosso Deus chega para essa geração, diz o Senhor dos Exércitos. Por vosso testemunho, por vossa piedade, a palavra não ecoa por voz de profanos. A palavra não ecoa. A política está vindo. E não use o nome de Deus pela sua vaidade. Quer ser candidato? Quer assumir isso? Assuma pelo seu risco. Seja um homem para dizer: eu quero ser por mim. Não fique usando o nome de Deus, que Deus desceu, que Deus revelou. Para com esse papo. Deus revela ministério, Deus revela profetas, Deus revela missionários, Deus envia missionários, Deus envia missionários. Não gostou? Me refute com a igreja, com a história e igrejologia. Me mostre uma argumentação científica.
pela história da igreja. Quando a gente se vende para o Estado. Você está dizendo, pastor, que não pode ter político na igreja? Pode, deve. A instituição precisa. Mas eu não acredito no Deus que tira um profeta do altar para ser enviado para cargos públicos. Eu não consigo ver o texto. Ah, mas e Ciro? Ciro é Ciro, não era profeta? Aí os cabras querem usar o nome de Deus para manipular as emoções dos irmãos, para dizer, vote porque eu sou profeta. Não, vote porque você é político. Vote porque você... Não use o nome de Deus, aquele que Deus não mandou. Clame o sangue por mim agora, igreja. Só os companheiros, concorrentes, fiquem sua cara de delegado mesmo. Clame o sangue por mim agora, pois eu já vou encerrar. Clame, pois uma entidade maligna me confrontou desde ontem. E essa entidade disse que se eu falasse o que eu falei aqui, eu receberia uma grande perseguição em cenário nacional. Mas eu não devo homens que não pode perdoar os meus pecados, mas eu devo aquele que morreu pelos meus pecados, que foi sepultado pelos meus pecados, que ressuscitou pelos meus. Que me ofara. A igreja que Paulo elogia é uma igreja que tem piedade, é uma igreja intencional em missões. E eu encerro a minha ministração, pois o meu corpo não me aguenta, eu não aguento mais. Tem um temor tão grande no meu coração. Amalamacha. Me ajude aqui, ministro. Quando esse homem de Deus colocar a mão sobre o seu peitoral, o Senhor te diz: vou visitar a sua pressão arterial e eu vou te livrar agora do AVC, porque tu não era para vir hoje, mas o Senhor te trouxe e eu te dou livramento, diz o Senhor dos Exércitos. Quem acredita numa igreja que ainda é piedade? Pastor Adriano, amados ministros, em pé, por favor. Uma igreja pode ser grande em número, mas ela é pequena em poder, quando o número é mais importante do que a qualidade. A igreja contemporânea precisa aprender a entender. Uau, se tu não reagir, irmão, que o testemunho fala mais alto do que a estrutura. Levante a mão comigo, só que ainda está no mesmo propósito. Diga: eu preciso ser uma igreja que Paulo reconheça em Cristo. Diga no nome de Jesus: eu preciso ter fome, sede de palavra e despertar para a unção. Quem precisa disso, dê um júbilo de alegria se você precisa. A igreja que Paulo reconhece em Tessalônica, segunda qualidade, é uma igreja que vive o exemplo de piedade e intencionalidade em missões. Paulo não estava lá, mas a chama permaneceu. E a palavra, vou falar baixinho, ecoou. Lá vai um santo.
Lá vai uma santa. Lá vai um servo. Lá vai um servo. Terceiro e última qualidade para orarmos. Quem pode louvar o Senhor, pastor Adriano? Tem um jovem aí, uma criança, Poliana, ou um moço aí, não sei. Dá uma olhadinha ao redor de você aí. Observe esse irmão. Vai precisar do pastor mandar você pegar na mão dele? Vai precisar? Vai precisar que o pregador fale de efeito para você se alegrar? A igreja de Tessalônica era uma igreja que fez ruptura cultural. A cidade era idólatra, ela não. Olhe para mim, olhe para mim. Pode soltar a mão do irmão, por favor. Eu ia entregar agora, mas eu preciso segurar mais 2 minutos. Não interrompa a unção profética. Pastores, precisamos orar, porque a igreja brasileira está sendo levada para um lado perigoso. Que ultimamente a gente está tendo mais bezerro de ouro do que a exaltação do Cordeiro. A idolatria institucional ao cargo, a idolatria ao pregador, a idolatria à cadeira, a idolatria ao título, a idolatria ao ego, a idolatria ao culto à personalidade, o humanismo tem tirado o Cordeiro do culto. Mas acho que ainda tem 2 que pode ser perseguido, pode ser odiado, pode ser rejeitado, mas a chama não vai se apagar. Cadê esses 2 fiéis? Cadê esses 2 fiéis? Quem pode entrar na batalha comigo? Gideões missionário. Você não tem bezerro de ouro, vocês têm um Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu gosto mais desse pregador, eu gosto mais desse cantor. Idolatria. Mais tempos para uns e menos para outros. Ou tem a mesma medida ou não tem. Ou tem a mesma honra ou não tem. Encerro e passo para quem é devido. Uma igreja que para elogia, ela não tem ídolos, ela não serve a homens, ela serve o Cordeiro. Pare de idolatrar personalidades, volte a glorificar o Cristo que te salvou. Quem é o cantor? Está preparado? Posso? O pastor me permitiu. Já passei meu horário, mas eu preciso orar por alguém. Eu preciso orar pela igreja que quer ser qualificada. Se Paulo ainda estivesse vivo, fosse escrever igreja em Gideões, eu adoro ao Senhor, porque vocês têm equilíbrio, têm piedade, têm missão e têm autoridade. Minha pastora, aqui nesse púlpito, só estava. Quando uma igreja é conectada com o céu, as vozes de engano não prevalecem contra ela.
Fizeram uma polêmica de uma profecia aqui lançada ao vento, expondo os gideões missionários. Mas eu vou falar com o temor da minha alma. O Espírito de verdade está sobre este ambiente. Que quando o pastor Adriano, eu terminei de pregar aqui e sentei naquele banco, a pastora me deu um abraço e disse: Deus ainda é Deus de vida. Saiam a missionário. Por isso, meus amados ministros, aqui não é terceiro céu. Nós nunca seremos melhores do que esses que estão aí embaixo. Ministério não é para ser servido, ministério é para servir vidas. Essa irmã veio correndo, alguém quis impedi-la, e o pastor Silmar olhou: deixe. Ela pulou e foi ali onde? A minha filha já estava com 93 dias doente, 14 dias de UTI. Ninguém sabia o que ela tinha. Eu ia ligar e dizer: eu não posso ir. Estou com a minha filha internada na UTI. A minha esposa olhou para mim e disse: meu amor, você ficando aqui ou não, Deus ainda é Deus. Faz a obra, que Deus vai cuidar da tua filha. Você sabe que eu não contei para ninguém. Cheguei aqui, e aquelas profecias, aquelas coisas, e eu disse: Deus, que loucura é essa? Tem poder aqui. Quando a irmã veio, lá no corredor do hospital, eu saí do quarto, peguei um travesseiro e fui gritar de choro, de dor. Eu disse: Senhor, eu fiz a tua obra, minha filha está morrendo. Ela dava convulsões. Aí eu fui para o banheiro me esconder. Quando eu saí, tinha uma irmãzinha que limpava. Olhou para mim: pastor Antônio Márcio. Eu disse no meu coração: não, Senhor, não é hora de eu ministrar na vida de ninguém, é hora de eu chorar. Mas uma igreja conectada com o céu. Deus nunca usa um homem se não passar ele pela prensa de oliveira primeiro. Olhei para ela e disse: irmã, não posso falar com você. Não, não precisa falar, pastor, só ore por mim. E eu disse no meu coração: como é que eu posso orar por alguém agora? Abracei a irmã e orei. Deus toma aquela missionária aqui. A senhora vai lembrar. Ela veio marchando e disse: porque tu não negasse a minha vontade e rejeitasse a sua dor e não ocultasse a minha palavra, eu visito a tua agora. E a profecia foi clara, porque Deus não erra alvo. A profecia foi: eu visito a UTI agora e confundo a medicina. E isso foi na sexta. Eu viajo no sábado. A minha filha tem alta segunda. E agora ela está aí na rede aqui, adorando e glorificando ao Senhor. Há poder de Deus aqui. Quem acredita nisso aqui? Quem acredita? Fecho e oro, entrego para o cantor. Uau! Me perdoe. O sentimento de morte. Peça para ele olhar para mim. A opressão emocional. E o pensamento de morte, porque o teu passado te acusa, hoje cai por terra, porque Jesus renova a tua vida agora. Recebe o toque do Espírito. Pegue na mão do seu irmão, levante ela para cima. Só se você tem algo de Deus, senão é você e Jesus. Eu só quero orar por uma igreja. Tem uma glória. Pegue na minha mão, missionária. Pegue na minha mão, missionária. Eu sou o Deus de perto e sou o Deus de longe. Diz o Senhor: não era para vir, porque até finanças tu não tinha para chegar aqui. Eu te vi contando as moedas, mas tu disse: Deus, eu sirvo todos os anos, eu não quero deixar de servir este ano. Mas aqueles dois que tiram o teu sono, que é sangue do teu sangue, por amor a ti visita agora, e não haverá algemas, porque eu sou Deus de vida, diz o Senhor dos Exércitos.
Levante as mãos do seu companheiro ao céu. Pai, a honra é tua, a glória é tua, o louvor te pertence. Aonde tiver uma igreja aqui neste ambiente na internet, aonde tiver uma noiva que quer viver em piedade, aonde tiver um adorador que acredita em milagre, se ele crê, Jesus, enche ele agora, transborda ele agora, transborda ele agora, transborda.